Boa noite. A graça e a paz do Senhor seja com você. Vamos iniciar mais um culto ao Senhor. Vou fazer agora uma oração. Senhor nosso Deus, te agradeço, Senhor, pela semana que se passou. Ó Deus, por tudo, ó Deus, que o Senhor tem feito em nossas vidas. Ó Deus, por tudo que o Senhor ainda há de fazer, Senhor, na vida de cada irmão. Ó Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus que tem suprido as nossas necessidades. Ó Deus, em nome de Jesus, te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, amém. Agora vamos entregar a nossa adoração ao Senhor. Fiquem com Deus. Aleluia, Jesus. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Agora eu quero convidar os irmãos para continuarmos em adoração ao Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Quero deixar uma palavra com os irmãos que se encontra em 2 Coríntios 9, do 6 ao 7, que diz assim: E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dar com alegria. Amém? Vocês podem estar fazendo depósito ou transferência bancária. Vai aparecer aqui o número das nossas contas bancárias para você. Ou se caso preferir, vocês entrem em contato com este número, que nós temos diáconos disponíveis para ir na sua residência fazer o recolhimento de dízimos e ofertas. Amém? Que nós possamos continuar em adoração. Amém, glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Que possamos continuar declarando quão grande é o amor do Senhor por nossas vidas. Porque Ele se entregou por nós, para um de nós no madeiro. Coisa que o Senhor Ele tem muito um amor maior do que uma mãe pode ter pelo filho. Porque pode uma mãe se esquecer do seu filho, mas todavia o Senhor nos disse: eu não me esquecerei de ti. Amém?
que nós já ofertamos e dizimamos ao Senhor. Curvemos nossas cabeças e oremos ao Senhor. Pai querido, Deus amado, que o Senhor possa abençoar a despensa do teu povo, que o Senhor possa cobri-los de toda sorte de bênçãos, que o Senhor possa também derramar bênçãos sem medidas a cada um que ofertou e dizimou alegremente na tua casa. Que o Senhor possa falar com todo o povo poderosamente. É que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. E que agora nós desfrutemos de mais uma palavra abençoada. Que Deus vos abençoe. Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Como é que vocês estão aí nesses tempos de quarentena, de recolhimento? Estamos aqui em casa também na mesma situação. Estamos todos em casa. Eu, durante esta semana, estou trabalhando de casa. Estamos intercalando. Enfim, estamos todos na mesma situação. Orando, buscando ao Senhor, tendo os cuidados necessários quando saímos à rua, mas nada de muito desesperador. Queridos, eu queria compartilhar com vocês uma palavra que veio à minha mente esta semana, que lembra muito o que nós estamos vivendo agora com relação à ausência do templo. Uma história bastante conhecida por nós, mas nós vamos relembrá-los o que aconteceu naquela época, justamente com o povo de Deus. Eu queria que os amados abrissem aí as suas Bíblias no livro de 2 Reis, no capítulo 25, versículos, deixa eu pegar aqui, versículos 1 a 3. Diz assim a nossa passagem. Sucedeu que, no 9º ano do reinado de Zedequias, aos 10 dias do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela tranqueiras em redor. A cidade ficou sitiada até ao 10º ano do rei Zedequias, aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome e não havia pão para o povo da terra. Queridos, estamos aqui alguns anos atrás. Estamos aqui em 588 a.C. Nabucodonosor leva todo o povo cativo para a Babilônia. Ele, 2 anos antes, ele cerca a cidade, sitia a cidade, ou seja, fecha, e aquele povo fica sem suas necessidades básicas supridas, que é a alimentação. Ele só tinha que sair para fazer agricultura, fica sem comércio com outras cidades em volta. Enfim, ela é sitiada durante 2 anos. Então ela tem alguns suprimentos ali que consegue se manter, só que depois de 2 anos ninguém mais aguenta, né? Aguentaram até muito 2 anos de suprimentos. Então o povo começa a passar fome, a ficar fragilizado. Então Nabucodonosor vai, invade, derruba tudo, os muros, invade, sitia, prende o rei e leva todo o povo para a Babilônia. Isso é no ano de 586. Então 588 a.C. sitia e 586 a.C. invade. Pois bem, essa história nós já conhecemos de cor e salteado. E aí o povo vai para Babilônia, o povo judeu. Interessante notar que aquele povo adorava o seu Deus em Israel.
no templo. Então toda a sua fé, toda a sua doutrina, toda a sua consciência de religião, toda a sua necessidade de fé, ela estava naquela nação, naquele território, naquele templo. Então tudo era feito ali. Então o psicológico daquele povo se pegava à Terra Santa. Foi a terra que Deus escolheu para aquele povo. Só que eles se veem numa situação agora que eles não têm mais a terra, não tem mais o templo, não tem mais aquela região para dizer que é sua, que a sua fé se baseia naquele local, não tem mais nada. E agora, como manter a fé? Aí começa uma das passagens, um dos momentos mais importantes do povo judeu, que é quando eles começam a desenvolver a sua religião judaica. Olha que interessante. Até aquela época, eles não eram conhecidos como judeus. Eles eram um povo de Deus, um povo de Yahvé. E a partir daqueles momentos eles estão cativos na Babilônia, e lá eles passam mais ou menos 67, 70 anos dentro daquela nação, uma nação pagã, como todos nós sabemos, que adoravam vários deuses, uma nação politeísta, e aquele povo precisa manter a sua crença, a sua fé. Então eles passam a descobrir que a sua fé não estava baseado em algo fixo, algo espiritual, ou melhor, algo material. Não estava apegado ao templo, não estava apegado à nação, não estava apegado a um território. Independia dessas coisas. E aí, a fé judaica, a religião judaica, começa a se desenvolver na Babilônia. Muito interessante. O que nós conhecemos hoje de judaísmo, o que nós conhecemos hoje de práticas dos judeus, teve início no período do cativeiro, no período da Babilônia. O templo, que não existia mais, passou a ser criados as sinagogas, que eram pequenos templos, né? Ou pequenas igrejas, ou pequenas comunidades. O termo igreja não era ainda utilizado naquela época. Pequenas comunidades que se juntavam para falar do amor de Deus, para discutir, para dialogar acerca de Yahvé. Então começam a surgir as sinagogas. Começa a surgir também uma função muito interessante que não tinha cá em Israel, que são os escribas e os rabi. São as pessoas mais velhas, mais sábias, que se aprofundaram no conhecimento e se tornam professores. São os professores de EBD, são os mestres, são os rabi, aqueles que escrevem as leis, aqueles que, os copistas, para que todo o povo conheça Yahvé. E também eles começam a se apegar, como eles não tinham mais Jerusalém, eles se apegam muito a um sábado, ao sabá. Então eles começam a criar estruturas para a fé judaica. Então a religião, ela é desenvolvida no cativeiro. As estruturas da religião judaica é desenvolvida no cativeiro. Porque eles não tinham mais o templo, não tinha mais Israel, não tinha mais o território. Só tinha pessoas que acreditavam num Deus poderoso, no único Deus, Deus Yahvé. E esse desenvolvimento é que fortaleceu o povo judeu
E quando eles retornam para Israel, após o cativeiro, eles já têm uma estrutura de religião. Ou seja, aquela estrutura foi desenvolvida na Babilônia. Quando nós vamos lá em Daniel 6:26, Daniel era um cativo, só que ele era um homem muito respeitado, muito honrado e conseguiu alçar altos cargos na Babilônia. Então ele tinha uma importância muito grande. E em Daniel 6:26 diz assim: faça um decreto pelo qual, aqui no caso é o rei, faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ou seja, independente do local, independente do tempo, independente de Israel, a fé em Deus, ela é desenvolvida. E muitos homens, muitos profetas surgem nesse período. Exemplo de Daniel. Daniel foi para lá muito novo, adolescente, e morreu na Babilônia. Então Daniel desenvolveu a sua fé, e o livro de Daniel, tudo aquilo que ali é escrito, é desenvolvido durante o cativeiro. Outro exemplo, Esther, a rainha Esther, tudo aquilo aconteceu em um momento de cativeiro. Diz assim, Esther, capítulo 7, versículo 3. Então respondeu a rainha Esther e disse: se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parece ao rei, dê-me um pouco da sua atenção e faça a minha petição, para que a minha vida e pelo meu desejo a vida do meu povo. Então ela clamava pelo povo, que um dos auxiliares do rei queria matar todos os judeus. Ela descobre, através do seu tio, ela solicita o jejum de todo o povo, e aquela nação vence, consegue evitar a morte de todo o seu povo. Essa fé que o seu tio desenvolveu, que o seu tio ensinou, é desenvolvida no cativeiro. Então, queridos, toda essa estrutura, ela vem do cativeiro. A fé judaica é desenvolvida em um ambiente de escravidão, falta de liberdade e misturas de outras crenças. Tudo isso fora do seu local habitual, que é o templo, a cidade de Jerusalém e os sacrifícios. E algo muito interessante também nos vem à tona. Onde estão os sacrifícios? Os sacrifícios que os sacerdotes faziam para perdão dos pecados do povo, onde estão? Se não há mais templo, não há mais Israel, o povo não pode mais, na Babilônia, desenvolver essas estruturas. Onde fica isso? Nós sabemos que o sacrifício nunca foi algo que agradasse a Deus. Era algo necessário para perdão dos pecados. Mas Deus nunca se agradou. Como vemos lá em 1 Samuel 15, versículo 22, parte B, naquele fato onde o rei Saul vence uma guerra, traz o seu rei para Israel e traz também alguns suprimentos, quando Deus tinha determinado que tudo fosse destruído. O rei, crianças, mulheres e todos os bens eram para ser destruídos. Só que Saul, achando que seria útil para a nação, traz isso para Israel. E Samuel vai lá e repreende. Diz assim, 1 Samuel 15, 22, letra B: eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Então, queridos, Deus quer obediência. Deus quer o nosso coração.
independente de onde estejamos. E outro fato também muito interessante é o diálogo que ele tem com a mulher samaritana. A mulher samaritana fala, isso está ali em João 4, onde nós devemos adorar. E Deus fala, nem aqui, nem em Jerusalém. Mas Deus procura aqueles que o buscam em espírito e em verdade. Então, queridos, a família, neste momento, é o local para se aprender acerca da palavra, adorar a Deus, cultuar a Deus, conhecer mais a literatura bíblica. Então, este é o momento de quarentena. E para finalizar aqui a nossa explanação, vamos abrir em Efésios 3, 14, 15, que Paulo fala sobre a questão de buscar a Deus em família. Diz assim, Efésios 3, 14 e 15. Por esse motivo, eu me ajoelho diante do Pai, de quem todas as famílias no céu e na terra recebem o seu verdadeiro nome. E peço a Deus que, da riqueza da sua glória, Ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. Então, queridos, Paulo fala aqui da importância de buscar a Deus em família, da importância de estar diante do Senhor em família. Então, que nós possamos adorar a Deus nas nossas casas, nas nossas quarentenas, no nosso lar, com a nossa família, que isso venha a ser algo praticado pelas nossas vidas. A igreja é muito importante para o nosso aprendizado, para a comunhão, mas ela não é o necessário para a nossa fé. Ela não é o necessário para a salvação. Ela é importante. Vamos voltar, vamos nos encontrar. Sabemos disso. Mas precisamos cultuar a Deus onde nós estejamos. Devemos cultuar a Deus onde nós estamos, junto com a nossa família. Tá bom, queridos? Deus abençoe a todos. Um ótimo estudo, ótima quarentena. Que o Senhor possa nos abençoar e nos edificar neste momento. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Olá, bem-vindo! Confira nossa programação. Cultos online. Domingo, 18 horas. Terça-feira, às 19h30. Sexta-feira, às 19h30. Estudo Bíblico, domingo, 9 horas. Ceia do Senhor, online. Conecte-se com Deus. Doe alimentos não perecíveis e produtos de higiene. Reúna toda a família e compartilhe com amigos. Sintonize com a rádio IBM-HM. Toda terça-feira, das 17 horas às 18. Acesse o site radiocreativa10.com. Sempre com uma programação para abençoar sua vida. Em breve estaremos juntos. Enquanto isso, siga-nos em nossas redes sociais. No Facebook, Instagram e YouTube. Inscreva-se em nosso canal. Deixe seu like. Ative o sininho para receber notificações. Até mais. Volte já.